torcendo nessa cadeira, gente, é porque eu estou com uma cãibra, uma dor muscular lascada nos meus glúteos, que a pessoa tá lutando há uma semana seguida e o corpo acho que não tava tão acostumado com tanto estímulo de luta 1 hora todo dia. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Por que eu quero falar disso hoje? Porque eu quero falar pra vocês como que eu lido com medo. É muito doido que uma das coisas que eu mais recebo de caixinha no meu Instagram é assim: ah, Fabi, você não sente medo de nada? Você não tem medo? Ah, você não fica com medo disso? Você não fica com medo daquilo? Cara, é óbvio que o medo ele é algo instintivo, que ele naturalmente aparece quando a gente percebe que existe uma zona de perigo, uma coisa que coloca a nossa vida, a nossa... que coloca a gente em perigo, que coloca a gente num lugar de exposição, que fala assim, preste atenção. O problema é que a maioria das pessoas, elas se paralisam com o medo e elas não sabem lidar com o medo ou lidar apesar dele. E hoje, esse Café com Joia é uma joia muito especial porque eu quero te ajudar a lidar com o medo. Eu tenho algumas estratégias para ele e eu preciso te falar uma coisa. Primeiro, eventualmente, ele sempre vai aparecer. Porque, cara, a gente tá vivo, né? A viver é um perigo, a gente tá em constante perigo o tempo inteiro. A gente tem que estar em alerta o tempo inteiro. Quando eu tô dirigindo, quando eu tô treinando, quando eu tô falando com pessoas. Enfim, o tempo inteiro. Ainda tem pessoas que têm até profissões que colocam tua vida em risco o tempo inteiro. Então, o medo, ele faz parte da vida do ser humano. O problema é quando a gente deixa de viver, quando a gente deixa de fazer coisas pelo fato de que a gente deixa se dominar pelo medo. Uma das perguntas que eu adoro fazer é: como seria a sua vida se você não se deixasse dominar pelo medo? Se as suas decisões, a gente falou de decisões exatamente no podcast anterior, não fossem todas baseadas no medo, você deixar de agir, você deixar de escolher, você deixar de decidir porque você sentiu medo. Como estaria a sua vida hoje se você tivesse tomado mais decisões baseadas na coragem? Se você soubesse com muito mais maturidade ponderar os riscos, ponderar o positivo e o negativo, você pudesse ponderar melhor o risco que está diante de você. E eu falo às vezes sendo assim bem singela, porque eu acho que na maioria das vezes, o nosso imaginário, ele é muito maior e muito mais poderoso do que a realidade. O que isso quer dizer? Que o medo, ele não é do tamanho que a gente imagina. E se a gente tem o mínimo de lapso de raciocínio, de você conseguir raciocinar o que você está vivendo, com toda certeza, você consegue diminuir o seu medo. Você consegue diminuir aquilo. Então, para a gente entender que o medo, na verdade, ele é uma emoção. E ele é uma emoção básica, ele dispara cargas fisiológicas, ele dispara hormônios no nosso corpo. Então, ele é sempre natural. Então, pensa nele como uma emoção. O que é o sentimento? É como que a gente dá significado à emoção que a gente teve. Então, pensa assim, não tem como eu me livrar dele. Mas tem como eu diminuí-lo, tem como eu colocar ele numa casinha, tem como eu dar sentido para ele. É muito engraçado que eu tenho uma cena na minha cabeça muito nítida. Quando a Bela era bem pituquinha, a Bela sempre foi cabeludinha, assim. Os 3 sempre foram. A Bela, principalmente que ela tem um cabelo mais que nem o meu, mais cheio, mais grosso, assim. E a gente adorava fazer coqueirinho nela, ela ficava com 2 xuxinhas na cabeça. Eu lembro ela com 8, 9 meses de idade, ela estava sentada no sofá e ela caiu de costas e caiu no chão. O tapete era bem fofinho, não machucou. E eu lembro que ela caiu e ela ficou com a perninha pra cima, assim. E aí eu olhei pra cara dela e eu lembro que ela ficou esperando ver a minha reação e a reação do Caio, meu marido, pra decidir qual seria a reação dela. Então, se eu ficasse preocupada, se eu ficasse apavorada, se eu ficasse com medo, ela ia imitar a minha reação. E é como eu levei numa boa, porque eu achei tão engraçadinho os coqueirinhos dela assim, e eu vi que ela não chorou, nananã, que ela tava esperando a minha reação pra decidir qual seria a reação dela. Eu comecei a dar risada e ela começou a dar risada também. Então a gente começa a perceber também que o medo, a gente aprende o medo. A gente aprende o medo. Eu tinha até uma pessoa que me ajudava em casa, que ela tinha tanto medo em casa, que eu tive que mudar ela de posição. Porque ela passava o medo para as crianças. Então, as crianças queriam subir no escorregador, descer no escorregador, e não era aquela coisa que era simplesmente ponderada, que tinha cautela, mas era, não pode, você não vai, porque você não vai cair. Mas, cara, será que não pode tentar?
e ali com uma certa cautela, com um certo apoio. E a gente vê isso não só como uma criança, mas a gente vê isso na nossa vida adulta, né? Às vezes a gente sente esse medo ele vem, e aí você já se bloqueia, você não vai, você não consegue, nananã, sendo que se você raciocinar um pouquinho mais, você consegue sim executar de forma ponderada. Então, eu gosto de ter uma balança mental. Ah, eu gosto de pesar o lado positivo e o lado negativo toda vez que eu sinto medo. E aí, por que eu queria falar em relação à luta? Por exemplo, a luta é algo que eu sinto medo. E eu paro para analisar e eu penso assim, por que eu sinto medo? E aí é engraçado porque eu não sinto medo de apanhar. E você fala, mas você luta. O meu medo, ele não é de apanhar. E isso é uma das primeiras coisas. A gente acha que o nosso medo, ele é a primeira camada. E eu gosto de descascar a cebola. Eu gosto de descascando a cebola, descascando a cebola. Eu gosto de ir lá pro buraco da cebola, lá pro final da cebola. Cai lágrimas, porque você tá tendo que se descascar ali pra entender a profundidade das coisas. E olha a profundidade do que eu vou contar pra vocês. Prestem atenção, porque isso é muito profundo. Eu descobri que eu tenho medo de lutar porque eu tenho medo de perder. E aí você fala assim, nossa, Fabi, quanta besteira. É, mas se você assistiu o podcast anterior, as nossas decisões, elas são baseadas no nosso pacote do passado. Então, a minha decisão de ter o medo e eu permitir, eu sentir o medo e eu entrar como resultado amedrontada, me sentir diminuída ou querer fugir daquela decisão, gera um resultado, obviamente, da Fabi perdedora. Mas, por um lado, eu não preciso lidar com a derrota de ter perdido para outra pessoa. Eu estou aceitando perder para mim mesma. Dói muito menos para mim perder para mim mesma do que eu perder para os outros. E aí você fala assim, tá bom, Fabi, mas por que isso acontece? É quando eu volto no meu pacote de crenças lá de trás, eu precisei parar um dia. E eu falei, tá bom, tem um fio desencapado. Eu preciso puxar esse fio desencapado. E eu preciso ver de onde vem esse fio desencapado. Eu comecei a puxar. Pense nesse fio desencapado, eu entendi que existe algo que me incomoda, que gera um desconforto, que não me permite ter os resultados que eu gostaria e que eu preciso entender o porquê dessa razão. E esse fio desencapado, ele vem através do medo, ele me mostra que tem algo ali que me gera incômodo, que não me dá conforto, que não me dá o resultado que eu gostaria. Então eu falei assim, eu vou puxar esse fio. E eu comecei a entender toda vez que eu sinto isso está atrelado ao quê? Quais são os pensamentos que passam na minha cabeça? E eu penso, eu não quero perder, porque se eu perder, olha o sentimento que eu tenho, que eu não estou honrando o meu professor, que tanto acredita em mim, e o tanto que ele se dedica a me ensinar, a passar os ensinamentos. Então, eu coloco um peso, primeiro, que nem meu professor coloca em mim. Então, eu sinto que eu devo ganhar como uma forma de honrar. E toda vez que eu perco, eu não estou honrando os ensinamentos dele. Isso é um ponto. Segundo ponto, na minha família existe... isso a gente também trabalha bastante no Lapidação, que é a questão do pertencimento, né? A gente trabalha um pouco de hierarquia, a gente trabalha... Eu vou um pouco por esse caminho também. Dentro do nosso sistema familiar, existe uma coisa que chama pertencimento, a lei do pertencimento. Então, a gente mantém alguns comportamentos familiares, por quê? Porque eu preciso honrar a família de onde eu vim. Algumas pessoas não querem honrar, pelo contrário, elas querem desonrar, por isso que ela faz exatamente o oposto. O pai e a mãe fazem de um jeito, ela vai fazer de um jeito completamente diferente, porque eu preciso desonrar essa família, entendeu? Mas é muito comum pessoas que querem honrar. Então, por exemplo, se a sua família não tem dinheiro e você está ganhando dinheiro, é muito comum, se você ainda não tem consciência disso, você acaba gastando todo o seu dinheiro, você acaba se colocando numa situação, por quê? Porque eu preciso honrar a minha família que não tem dinheiro, então eu preciso ficar sem dinheiro também. Então não importa o tanto de dinheiro que você ganha, uma forma de honrar a família é perder seu dinheiro. Ou às vezes até a sua forma física, você quer ter mais saúde, você quer fazer mais dieta, ou às vezes até o seu ciclo familiar, né? O seu ciclo de amigos. Você quer começar uma vida nova, você tá aqui me acompanhando, você acompanha outras pessoas, você decidiu que você quer se cuidar, mas você, para honrar o seu ambiente, honrar as pessoas que você convive, que não fazem o que você gostaria de fazer, que não decidiram o que você decidiu, você aos poucos vai cedendo para quê? Para honrar o ambiente, para honrar aquelas pessoas, para honrar aquela amizade. Então, dentro da minha família, o que acontece?
A minha família é extremamente competitiva. Meu pai foi do esporte, minha mãe foi do esporte. Então, eu fui criada num ambiente muito competitivo. E perder era algo muito ruim. E isso não só no esporte num clube, ou só no esporte na escola. Dentro de casa não existia ficar sentada. Isso aí é uma outra crença limitante que eu venho trabalhando. Quem me acompanha há mais tempo sabe. Não existe ficar parada lá. Eu tenho que estar competindo, eu preciso estar fazendo alguma coisa. Até para lavar louça a gente competia. Então, existe pertencimento na minha família quando eu estou competindo. E principalmente se eu estou ganhando. Eu preciso ser uma vencedora. Porque senão lá dentro é bullying. Só que é um bullying que você leva numa boa. Todo mundo brinca, todo mundo se zoa. Só que aquela gotinha que vai pingando na tua cabeça toda vez, mesmo que seja por brincadeira, e a família inteira toda se dá bem, não é nem esse o ponto. Eu, como adulta hoje, eu me cobro. Porque eu venho a minha infância inteira me cobrando pra quê? Pra ganhar, pra vencer mesmo que seja de brincadeira. Então, hoje eu tenho duas grandes dificuldades. Eu sinto uma necessidade muito grande de honrar as pessoas que me ensinaram. Eu sinto uma necessidade muito grande de honrar essa minha família, que é muito competitiva e vencedora. E eu sinto uma necessidade muito grande também, o tempo inteiro, de competir. Eu não sei fazer as coisas por diversão. Então, inclusive, até falei pra vocês que a minha palavra desse ano era intencionalidade. Mas eu confesso que eu adicionei uma nova palavra esse ano pra mim também, que é a questão da diversão. Isso vai ser muito importante pra mim, porque esse ano tem Copa do Mundo de Taekwondo. Pra quem não sabe, eu sou faixa preta de Taekwondo. Eu peguei um dia antes do meu aniversário de 2023. Então foi dia 5 de agosto de 2023, peguei minha faixa preta. E aí vai ter uma Copa do Mundo esse ano. E aí o meu professor falou assim, você vai. Na hora, eu já comecei, gente. Suar frio, toda vez que ele fala assim, pode colocar equipamento completo. Meu Deus, já me dá. Eu vou ter que lutar, e aí eu vou perder, e se eu perder eu não tô honrando, e eu não posso me divertir, eu tenho que competir o tempo inteiro. E aí eu tive consciência disso. Eu entendi que esse pacote afeta minhas decisões, as minhas decisões estão afetando meus resultados. Então hoje, conscientemente, todas as vezes eu entendi que eu posso me divertir sim. Que o fato de eu perder não vai fazer com que eu desonre ninguém, mas que eu jamais vou perder por medo. Eu posso perder por falta de técnica, eu posso perder por falta de habilidade, eu posso perder por falta de capacidade. Mas eu decidi que eu não vou perder por medo. Eu não vou perder por um bloqueio. E aí que tá um ponto muito pessoal. Não adianta eu tomar essa decisão e eu simplesmente, então agora eu vou lá lutar. Não. Toda vez ainda eu sinto esse receio. Eu ainda sinto esse incômodo. Mas quanto mais eu vou, mais eu afasto este medo e mais eu percebo que tá tudo bem, que eu consigo, que eu sou capaz. Por quê? Porque eu coloco, toda vez que antes de entrar no tatame, eu coloco na minha cabeça o lado positivo e o lado negativo. Eu não vou morrer, não é um esporte de matar pessoas, não é um MMA que eu tenho que dar nocaute em alguém. Então, pode me machucar? Pode, mas faz 6 anos que eu faço isso. Eu sei as coisas, da forma como as coisas acontecem, eu sei a proteção, eu sei o limite, eu sei qual que é o espírito do negócio, né? É marcar ponto, não é machucar pessoas, não é derrubar pessoas. Eventualmente você fica com roxo, você fica com machucado, você machuca o pé, machuca, porque faz parte do esporte, é um esporte de contato. Então, eu coloco isso numa balança. E eu aprendi a colocar isso para todas as coisas que eu faço na minha vida. Colocar numa balança positiva e uma balança negativa. Quais são os prós? Quais são os contras? Então, se o lado positivo ele é infinitamente maior, então eu vou. E eu entendo que quando tem esse fio desencapadinho, eu preciso entender a raiz dele para eu conseguir agir de forma racional, apesar dele. Quanto mais eu for, quanto mais eu tiver treinar a minha capacidade, quanto mais eu treinar essas necessidades, essas nuances que não me possibilitam ter o resultado que eu gostaria, que é não saber me divertir e não saber enfrentar o meu medo de perder, quanto mais eu enfrento isso, menor ele fica, menos barulho ele tem. E mais eu aumento minha autoconfiança, mais eu aumento o meu prazer, mais eu aumento aquilo que eu falei, de tomar as decisões baseadas na minha confiança. Melhor será o meu resultado.
E isso é um dos grandes aprendizados que eu tive também, de entender que o resultado que importa não é só o resultado final. Porque a gente cresce também na jornada. Eu posso pegar minha faixa preta hoje, eu não ando com a faixa preta amarrada na cintura. Apesar de, até o momento, ela ser o meu resultado final, apesar que não é o final agora, porque tem segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, se eu tirar minha faixa preta hoje da cintura, hoje eu não tô com a minha faixa preta aqui. O que eu aprendi até hoje foi através da minha jornada. O meu resultado foi a minha jornada. A faixa preta, ela é a conclusão daquilo. Mas se eu tirar a minha faixa preta, que foi o que eu conquistei no final, né? Como se fosse meu rito de passagem, eu não preciso andar com ela dentro, na minha cintura o tempo inteiro, ela pode ficar em casa, mas eu continuo tendo os aprendizados que eu tive durante a jornada. Se alguém rasgar minha faixa preta, se alguém queimar minha faixa preta, se alguém jogar minha faixa preta fora, eu continuo tendo aqueles resultados, eu continuo tendo aqueles aprendizados, eu continuo tendo aquelas técnicas, eu continuo tendo aquelas habilidades. Isso foi uma das grandes aprendizados que eu tive. Que o maior ganho tá aqui, ó, tá nessa jornada, tá no resultado. Por isso que quando às vezes as pessoas perguntam assim, eu vejo muito na caixinha do Flávio Augusto, né, na geração de valor, pergunta assim pra ele: se você perdesse todo o seu patrimônio hoje, ele fala, eu faria tudo de novo. Porque as pessoas acham que o resultado dele, o maior aprendizado dele, o maior ganho dele foi a quantidade de dinheiro que ele tem na conta. Isso é consequência. A minha faixa preta, ela é consequência. Mas o que ele mais obteve de resultado na vida dele inteira foi o conhecimento. Então, através desse conhecimento, ele leva para qualquer lugar. Ninguém tira dele, ele faz isso quantas vezes forem necessárias. Então, também aprender que o ouro existe. Obviamente que a gente quer medalha, né, gente? Eu sou competitiva, eu não vou chegar lá porque eu vim aqui para competir, para passear, para ver. Eu vim aqui para me divertir. Eu vou para competir. Eu vou para dar o meu melhor. Mas entendendo que o maior aprendizado que eu tenho tá nessa janela, ó. Eu sei que tem muita gente que não tá ouvindo, mas eu estou fazendo uma janela, um espaço, no sentido de essa jornada onde está o meu maior crescimento, meu maior aprendizado. É ali que eu amarro minha faixa preta todos os dias que eu tô ali, tentando, sabe? Dando uma machadinha na minha confiança. Então essa é a maior dica que eu dou pra vocês. Coloque o seu medo, deixa ele um pouquinho de lado, pondera ele através de uma balança entre positivos e negativos, entenda esse fiozinho desencapado de onde ele vem e tenta agir com mais coragem. Como seria a sua vida hoje se as suas decisões fossem completamente diferentes? Pensa nisso.